Então esta família acreditava que Jesus era o Filho do Deus vivo, acreditava na ressurreição final, e a família recebeu agora Jesus durante uma experiência muito dolorosa com a morte de Lázaro. Veja, os irmãos, eu tenho mostrado isto, que muitas pessoas vieram chorar com eles para os consolar. Diz o versículo de número 19: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito do seu irmão. Então, a enfermidade de Lázaro mostrou também o lado afetivo de Jesus e a posição da cultura judaica, que durante 7 dias, quando alguém falece, os amigos vão para casa consolar, prestar solidariedade, alguns mesmo chorando. Era comum naquela época eles terem pessoas chamadas carpideiras, pessoas profissionais que vinham para chorar, provocando o choro nos outros. E diz que veio um grupo grande, eles tinham 7 dias de luto com os amigos, e depois durante 30 dias a própria família que tinha perdido a pessoa continuava enlutada. Então esta enfermidade de Lázaro, desde a vida de Lázaro, a morte de Lázaro e a ressurreição, são como uma etapa na vida do cristão. Nós fomos criados por Deus, diz a palavra do Senhor que desde antes da fundação do mundo, Ele nos criou em espírito, depois Ele nos revestiu de carne, pele, ossos, sangue, tendões, órgãos, e no ventre de uma mulher diz que a mão de Deus nos deu forma. E nós sabemos que um dia também passaremos pela morte, mas alimentamos a esperança da nossa ressurreição. Então Lázaro viveu as etapas que todo cristão terá nesta terra. Então Jesus chegou e entrou neste doloroso evento. Lázaro já havia morrido há cerca de 4 dias. Diz o versículo 39, que quando Jesus disse: tirai a pedra, a irmã Marta disse: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Então, veja que ele já estava em decomposição total. Nós não sabemos que tipo de doença. Ele estava doente, estava enfermo. E eu penso que às vezes é muito importante o pastor da igreja falar também desta questão de doenças, porque há pessoas que desenvolvem doenças por maus hábitos alimentares, pelo tabagismo, pelo álcool, pelo estresse, por uma vida sem programação. As pessoas vão empurrando a vida e quando o corpo grita, já está às vezes uma doença instalada. Vejam os senhores que a medicina explica, e os profissionais da alma, os psicanalistas e os psicólogos explicam que 95% das doenças chegam por problemas emocionais. Então nós temos uma vida espiritual, temos um conhecimento maravilhoso da palavra, e claro que nós, sendo o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar muito da nossa saúde, porque você só terá uma vida física nesta terra. Então muitas pessoas lá atrás, no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, fizeram votos a Deus, dizendo: não, este ano eu vou cuidar da minha saúde. A verdade é que já passamos quase um ano, praticamente a 14 dias do final do ano,
e isso não se confirmou. Então, os maus hábitos alimentares, o tabagismo, o álcool, o estresse, esta vida do dia a dia, esta azáfama, muitas vezes adoece a pessoa. E se ela tem a sua vida emocional abalada, ela gera doença mais rápido. São as chamadas doenças psicossomáticas. Começa no psíquico e passa ao soma, ao corpo. Nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Existem algumas doenças que são fatais. Por exemplo, se sabe, diabetes. Se não houver controle sobre o açúcar, se não houver controle sobre a ingesta de pão, de massas, de bolos, a tendência é o fracasso do pâncreas, a insulina descontrolada, diabetes vem, e diabetes é uma doença muito diabólica, porque ela gera cegueira, ela gera amputação de membros. Eu às vezes converso com algumas pessoas da igreja que me dizem que tiveram ou têm diabetes. Eu digo, já cortou o açúcar? Oh, é difícil. E o pudim? Pastor, eu só como metade por semana. E as massas? Não, tem que comer alguma coisa, né? Saco vazio não fica em pé. É verdade, saco vazio não fica em pé, mas diabético também não fica em pé. Então nós temos que ter esses cuidados com o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Qualquer mau hábito alimentar, ele é destrutivo.